Gente, muito boa tarde. Então, estamos dando agora início à última mesa, né, do nosso querido Hi-Fi. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todos e todas, né? Acho que foi muito produtivo para todo mundo, né? Mas então vou fazer uma breve apresentação dos nossos dois últimos convidados, né? Rafaela Faria Viana, ela é doutoranda em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela atualmente desenvolve pesquisa sobre autoria feminina. A Rafaela fez um mestrado trabalhando com Clarice Lispector e Marguerite Duras. Entre seu campo de interesse está a literatura francesa da virada do 19 para o 20, Marcel Proust, Colette e vários outros. Colette, inclusive, vai ser o tema da apresentação dela hoje. E aí depois, para fechar em grande estilo o nosso evento, temos o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor titular de Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela FALE. Ele tem um PhD em Portuguese Brazilian Studies pela Brown University, né, com uma tese Charles Frederick Harton, naturalista do Império de Pedro II, que todo mundo deve conhecer, né, que saiu pela editora da UFMG e recebeu, inclusive, uma menção honrosa no Prêmio Jabuti. E eu acredito que o Marcos ele vai fazer uma apresentação sobre uma pesquisa em curso, né, que propõe uma interface muito interessante de literatura e economia, né? Acrescentar também que Marcos é poeta e romancista, né? Já lançou alguns livros, né, dos quais eu destaco o romance Peixe Morto e também o livro de versos no verso dessa canoa. Então, começando a nossa última mesa, passo a palavra para a Rafaela. Muito obrigada aos organizadores, Aline, Roberto, Isadora, Pedro, por todo esse trabalho para nos reunir aqui de forma tão imersiva. Bom, agradeço também minha orientadora, Juliana, que me colocou nesse grupo e logo me proporcionou todos esses encontros desafiadores e instigantes, né? Bom, falando na Juliana, minha orientadora, eu vou começar fazendo uma ressalva parecida com a dela, de manhã, que o meu resumo foi uma carta de intenções um pouco malograda, e no sentido que eu tentei, enfim, abrir essas inquietações que eu coloquei no resumo, mas no final da minha apresentação, né? Mas que fica aqui como pesquisa em andamento, em uma oficina de pensamento, né? Como a Aline tinha sugerido na abertura. Bom, assim fica bom, né? Proponho aqui uma reflexão sobre a ficção e a subjetividade na obra da escritora francesa Colette. Esse trabalho se insere em minha pesquisa de doutorado, que envolve a tradução comentada do livro Lévry de Lavigne, bem como a proposta de leitura dele e do lugar que ele ocupa na obra e na posteridade da escritora. Estabeleço aqui um diálogo, principalmente com Júlia Kristeva, que dedicou o terceiro e último volume da sua série, O Gênio Feminino, a Colette, e colocou Lévry de Lavigne no centro da sua análise da obra coletiana, utilizando-o como parâmetro e medida para dividi-la em dois gêneros, ou registros narrativos. Para isso, organizei a minha fala em 4 partes. Primeiramente, apresentarei o meu objeto, o livro Lévry de Lavigne, e a leitura de Kristeva, explorando, sobretudo, a bipartição que ela opera na obra de Colette, colocando, de um lado, as intrigas romanescas e, de outro, o gênero que ela batiza de Gavinhas da Vinha, nome do texto que dá título à coletânea Lévry de Lavigne. Sempre que eu falar do livro, utilizarei o título em francês, Lévry de Lavigne, e para me referir ao registro narrativo ou gênero que Kristeva inaugura a partir dele, usarei Gavinhas da Vinha, que é a tradução utilizada pela tradutora de Kristeva. Não necessariamente uma tradução que estará no meu trabalho. Em seguida, partirei para um questionamento dessa bipartição, propondo uma releitura do seu outro polo, o das intrigas romanescas, a partir da série Claudine, frequentemente subestimada pela futura crítica coletiana. No terceiro tópico, repenso essa divisão sob o viés da ficção. Finalmente, volto à coletânea Lévry de Lavigne com a análise de um texto em particular, Le Miroir,
que me serve também para interrogar a temporalidade e a mudança na obra coletiana. Aqui eu queria pedir, quando der, só para ligar o projetor, já está lá, como imagem, não é urgente, mas fará sentido ao longo da apresentação. Bom, Lévry de la Vigne é um livro primeiramente publicado em 1908, que contém 18 textos curtos em prosa, alguns dos quais tinham sido publicados anteriormente em jornais para os quais Colette contribuía. Em edições sucessivas, ela modificará a obra, de modo que, na versão que ela chama de definitiva, de 1935, há 20 textos, alguns tendo sido suprimidos e outros adicionados. Ela acrescenta ainda uma última modificação quando ela mesma edita suas obras completas, em 48, e aí ela remove ainda outros textos dessa edição das obras completas, que ela mesma quis como edição definitiva de todas as suas obras. Aqui a imagem é a Colette com o cachorrinho, vestida da personagem Claudine, e aqui a Paulaire, que é a atriz que fazia a Claudine no teatro. Vou explicar. Bom, Lévry de la Vigne surge em um momento crucial da obra de Colette. É o terceiro livro que ela assina. A estreia literária da escritora se deu em um contexto curioso, através da influência de seu primeiro marido, Henri Gauthier Villard, conhecido como Willy, um empreendedor artístico cujo modus operandi consistia em contratar vários escritores que trabalhavam em ateliês literários, produzindo obras que eram assinadas por ele. Desse modo, é por influência de seu marido que Colette começa a escrever suas primeiras obras, publicadas com a assinatura de Willy. Ele a impulsiona a escrever suas memórias de forma picante, segundo aquilo que ele considerava interessante do ponto de vista comercial. No livro Mes Apprentissages, de 1936, em que a escritora se volta a esse período da sua vida, ela conta que ele o sugeriu em um momento de dificuldade financeira. Aqui cito Colette, citando Willy. Você deveria jogar no papel lembranças da escola primária. Não tenha medo dos detalhes picantes. Eu poderia tirar alguma coisa disso. Bom, não coloquei aqui, mas, na verdade, ela escreve vários cadernos, ele engaveta, acha que não é interessante. Alguns anos depois, Colette já tem 28, 29 anos, eles casaram, ela tinha 20. Ele tira da gaveta e fala, uau, eu fui um idiota, né, eu vou publicar isso. Bom, As Claudine, uma série de 4 livros, publicados entre 1900 e 1903, tornaram-se um sucesso comercial. Willy, como publicitário astuto, jogou com ambiguidade em torno das semelhanças entre Claudine e Colette. Para a peça teatral adaptada do segundo livro da série, Claudine à Paris, ele contratou a atriz Paulaire e fez de tudo para que ela se parecesse com a esposa e vice-versa. A própria Colette, entre 1908 e 1911, interpretou Claudine no palco em várias ocasiões. Na época, ela se dedicava às artes cênicas e à pantomima. Assim, quando Colette publica, em 1908, Lévry de la Vigne, ela já é uma figura conhecida no meio literário parisiense da Belle Époque, como a Claudine original e a protagonista de diversos escândalos, como a sua separação de Willy, com quem ainda era oficialmente casada na época, e sua relação com Missy, a marquesa Mathilde de Morny, além de sua presença em palcos de pantomima. Bom, ela foi presa no Moulin Rouge, tem várias anedotas dessa época da sua vida. Kristeva vê, nesse livro, uma virada e fala de Lévry de la Vigne como da inauguração de um gênero coletiano que vai perpassar sua obra. Aqui eu cito Kristeva, em O Gênio Feminino. A escrita metamórfica que caracteriza o estilo de Colette desenvolve-se em um gênero que se torna seu. Mistura de narração elíptica e de poemas em prosa. Uma vez que não há nome consagrado para definir esse gênero surpreendente, designemo-lo com um termo genérico, As Gavinhas da Vinha, pois o texto que leva este título marca uma guinada que faz do estilo uma experiência de transubstanciação, uma memória retorcida. Fim de citação. Narração elíptica, transubstanciação, memória retorcida, lacunar, antinarrativo. É dessa forma que Kristeva caracteriza esse gênero, o qual, para ela, está no centro do estilo da escritora e irradiará para diversas outras obras ao longo dos anos. A ensaísta o opõe a, aqui cito Kristeva de novo, embriaguez das intrigas amorosas anteriores nas quais a autora se ilustra. Fim de citação.
É nítida a predileção de Kristeva pelo estilo fragmentário do gênero Gavinhas da Vinha. Cito Kristeva: nesse duplo regime da sua escrita, o gênero Gavinhas da Vinha revela uma Colette excelente na descrição íntima, no fragmento, pedaços escolhidos, que seus romances sobre variações psicológicas parecem feitos para preparar ou valorizar, e não o inverso. Seria porque o resumo e a condensação, mais do que o desenvolvimento, convém melhor às perturbações dos sentidos, ou mesmo às abordagens do insustentável, a que o gênio de Colette visa especificamente? Fim de citação. Esses romances de variações psicológicas, nas palavras de Kristeva, só encontram redenção na sua leitura por também serem, de certa forma, invadidos pelo estilo Gavinhas da Vinha, em alguns momentos. Não pretendo aqui descartar essa bipartição proposta por Kristeva, que é fruto de um trabalho admirável de leitura e análise. Em diálogo e desacordo com a ensaísta, gostaria de propor que se leia essa transição não como mutação radical, que supera e nega tudo que veio antes, mas como mudança, essa mais banal, instaurada pelo próprio tempo, e que se alinha a uma outra, a do eu que se coloca em cena nos seus textos. Um eu que nunca é idêntico a si mesmo e que, contudo, se reconhece na distorção do espelho, no reflexo flutuante da ficção. Pretendo, pois, ler essa transição como um jogo de ruptura e continuidade, não linear, que espelha o eterno vai e vem da subjetividade e das suas formas escritas. Para isso, escolhi o texto Le Miroir, publicado em Livre de la Vigne, em 1908, que sobrevive a todas as modificações, exceto a última, das obras completas, ela corta. Nele, a narradora, Colette, se confronta à personagem de seus primeiros romances, Claudine. É um diálogo. Antes de chegar ao texto propriamente dito, passo para a segunda parte da minha argumentação, em que reflito sobre o lugar ambíguo que as Claudine ocupam na obra e no mito de Colette. Se Kristeva praticamente não menciona a série no capítulo em que discorre sobre o duplo registro narrativo coletiano, a sua sombra paira sob essa análise de modo inevitável. Afinal, apesar de a ensaísta pensar essa transição anacronicamente, quando ela fala de intrigas amorosas anteriores, ela se refere às Claudine, e mais especificamente aos textos que Colette assina em jornais e não inclui na coletânea Livre de la Vigne, nos quais aparecem personagens da série. Aqui cito Kristeva novamente. Alguns ecos de intrigas, lembrando os romances anteriores, vão ser suprimidos na edição em livro de Livre de la Vigne. Da mesma maneira, tudo o que se refere à iniciação recebida de Willy desaparecerá. Claros sinais dessa disciplina de prazer e de palavra introduzida por sua mudança. Fim de citação. Essa supressão de textos romanescos, o abandono do personagem em direção a, cito Kristeva, um caleidoscópio de fragmentos, confirma a leitura de Kristeva, de uma progressiva condensação do estilo coletiano a partir dessa obra. É claro também que essa reduzida magistral se acompanha, segundo Kristeva, de um afastamento da influência de Willy. As Claudine aparecem, pois, como um degrau vacilante no surgimento de um estilo condensado e poético. A maioria dos comentadores da obra de Colette concorda nesse sentido. Se há valor na série Claudine, ele é o de despertar na escritora uma vocação que talvez ficasse para sempre latente, não fosse a influência de Willy. A própria Colette o afirma no prefácio ao primeiro volume das suas obras completas, e logo o que contém os 2 primeiros livros das Claudine, que ela edita em 1948. Cito Colette: "E foi assim que me tornei escritora. Mas foi assim também que eu quase não me tornei escritora. Faltava-me vocação literária e é provável que eu não tivesse produzido uma linha nunca mais se depois do sucesso de Claudine à l'école, outras tarefas não me tivessem imposto, pouco a pouco, a rotina de escrever." Fim de citação. Fora da anedota totalmente mitificada da estreia de Colette, as Claudine são frequentemente descartadas pela sua prosa. Aqui cito Guy Ducret, autor do Abecedário Colette. Sua prosa tradicional, preocupada demais com a eficácia narrativa. Ducret declara ainda que, se a escritora por vir já se manifesta ali, ela permanece prisioneira de um gênero um pouco convencional do romance psicológico. Fim de citação. Marvin Mudrick, no clássico artigo Colette, Claudine and Willy,
julga muito duramente os primeiros livros da escritora. Se Ducret os repreende por se preocupar demais com a eficácia narrativa, Mudgeon o faz por não terem momento narrativo, nem sequer um tema, e acusa as Claudine de serem tomadas por mau gosto e ausência de estrutura. Ele conclui o seu texto atribuindo essas falhas à influência limitante de Willy e do público a que ele se destinava. Aqui eu cito Mudgeon, lutando para nascer desse público, presa às suas demandas e fraquezas, misturando e confundindo a lascividade dele com seus próprios temores e paixões, Colette faz sua primeira aparição em um estado um tanto menos glorioso e ordenado. Fim de citação. Embora a crítica de Mudgeon seja particularmente severa, apontar a lascívia de Willy e do seu público, ele era especializado em romances mundanos, a elementos de mau gosto das Claudine, também se tornou um lugar comum da crítica. A própria Colette disse, em Mes Apprentissages, que seu ex-marido insistiu em detalhes picantes e foi responsável por apimentar o texto, sugerindo, por exemplo, a inclusão de uma relação ambígua entre Claudine e sua colega Lucy. Atribuindo a Willy esses aspectos romanescos e salazes demais, supostamente feitos sob medida para um público voyeurista e libertino, busca-se afastar Colette dessa imagem de escritora escandalosa, exibicionista, e aproximá-la de uma poeta cujas intrigas têm mais a ver com a contemplação da natureza do que com triângulos amorosos. O problema das Claudine residiria, pois, justamente nessa dupla autoria, a qual, não obstante, segue sendo objeto de fascinação e especulação. De certa forma, esse movimento simultâneo de atração e rejeição imita a relação ambígua que a própria Colette tinha com suas primeiras obras. Um trecho de Mes Apprentissages é frequentemente citado no processo contra as Claudine, aqui eu cito Colette. Eu não achava o meu primeiro livro muito bom, nem os 3 seguintes. Com o tempo, eu quase não mudei de ideia e julgo muito severamente todas as Claudine. Elas são infantis e tolas, sem discrição. A juventude, claro, ali brilha, sendo que ela poderia se demarcar somente pela falta de técnica. Mas não me agrada encontrar, se eu me inclino sobre algum desses livros muito antigos, uma docilidade para realizar o que se exigia de mim, uma obediência às sugestões e uma maneira já hábil de evitar o esforço. Fim de citação. Essa opinião negativa de uma Colette madura funciona, pois, como uma outorga para a rejeição da série. Christève evoca um trecho anterior em que Colette chama Claudine de uma máscara da qual ela se desprendeu ao longo dos anos de escrita. Cito Colette novamente. Não é comum que as jovens mulheres, as velhas tampouco, ao escrever se preocupem com a moderação. Aliás, nada tranquiliza mais que uma máscara. O nascimento e o anonimato de Claudine me divertiam como uma farsa um pouco indelicada, que eu conduzia docilmente em tom livre. Fim de citação. Apesar disso, Colette nunca renegou totalmente os seus primeiros textos. A sua inclusão nas obras completas, que ela edita em 1948, o atestam, bem como as disputas que a autora travou com o marido para ter sua colaboração, entre aspas, reconhecida com a dupla assinatura, que começa a aparecer em 1909, Willy e Colette. Essa dupla assinatura é também uma história de disputas. Ela briga para ter a assinatura em 1909, a partir de 1909 aparece essa assinatura Willy e Colette, sempre o nome dele antes, Willy morre antes da Colette e ela edita as obras completas em 48, a partir daí deixando expressamente claro que ela quer que a assinatura seja só dela, Colette. Só que depois que a Colette morre, ela morre menos de 10 anos depois dessas obras completas, o filho do Willy compra o Fonds Willy, né, os manuscritos dele, e briga judicialmente para que a dupla assinatura se mantenha. Então, a Colette só assinou sozinha por algumas décadas. Depois, quando ela morre, volta a ser Willy e Colette. Até hoje, na França, essa é a assinatura. Aqui no Brasil, a primeira edição de Claudine, a primeira tradução de Claudine na escola saiu ano passado, pela editora Meia Azul. E aí, sim, é só Colette. Bom, a própria premissa de Mes Apprentissages é de aproximação desses textos em detrimento de um afastamento. Ela o escreve para se reivindicar como única autora, relegando Willy ao papel de editor, comentador e carrasco, que a trancava dentro do quarto por horas, todo dia, para que ela escrevesse.
E mesmo antes disso, em 1922, Colette intitula de La Maison de Claudine um livro em que ela rememora sua infância, o que atesta a onipresença dessa personagem na sua obra. Por fim, é claro, no próprio livro que Kristeva elogia por inaugurar um gênero novo, há o texto Le Miroir, em que a escritora e personagem conversam. Passo agora para o terceiro momento da minha argumentação, em que repenso o lugar da ficção na obra de Colette, de modo a reavaliar o papel e o valor das Claudine. O trecho de Mes Apprentissages anteriormente citado, em que a escritora qualifica essa personagem de máscara e farsa, serve para desmerecer a série como confissões mal disfarçadas de uma jovem escritora. Colette julgaria, pois, as Claudine como desmesuradas, uma enormidade, conforme Kristeva. A referência à máscara e à farsa indelicada parece indicar um desprezo ao fingimento próprio da ficção. Contudo, tal rejeição não se sustenta na obra de Colette, e Kristeva incorpora à sua análise um elogio ao fingimento colettiano, embora não o relacione à ficção. Pretendo traçar aqui, em linhas gerais, esse argumento de Kristeva sobre o fingimento na obra de Colette, o qual parte ainda da bipartição em dois movimentos de escrita, dois registros narrativos, ou dois gêneros. No final do subcapítulo em que ela propõe essa divisão, a ensaísta o relaciona à forma como a escritora fala de si na obra. Cito Kristeva. Haveria, pois, por um lado, os dramas da vida amorosa, esses de que a publicidade se ocupa, os romances, a exibição narcísica dos próprios escritores, e que Colette também não se priva de compartilhar complacentemente com o público, inclusive nas suas aparições em cena e através da divulgação de fotos pessoais ou de família. Isso aqui era um cartão postal, inclusive. E, por outro lado, essa experiência indistintamente sexual e vital, corpo, alma, linguagem, uma fruição diferente que não seria possível classificar em nenhuma identidade sexual e que se deixaria adivinhar apenas no esboço condensado do ato de escrever. Pois somente ele registra o que sei de mim, o que tento esconder de mim, o que invento e o que pressinto. Fim de citação. Há duas formas de falar de si para Kristeva. Uma banal, romanesca, e pretendo propor aqui fictícia, a outra diferente, inclassificável, feita de escrita. Embora descarte as Claudine como uma máscara da qual Colette se desprenderia, Kristeva insiste no valor da mentira e do fingimento nos textos do gênero Gavinhas da Vinha. Assim, parece haver, na leitura de Kristeva, esses dois fingimentos, um romanesco e um da fruição diferente. Apenas o segundo seria bem-sucedido em fazer ouvir a verdade, por ser também o único que se compraz na mentira. Kristeva insiste também na importância da mentira na obra colettiana, justamente a partir de Mes Apprentissages, livro que citei anteriormente. Segundo a ensaísta, sua aparente sinceridade, o texto se apresenta como memórias do seu primeiro casamento e estreia literária, é o único texto de Colette que se apresenta explicitamente como memória, se dispersa em um projeto global que é o da dissimulação. Kristeva novamente. É perceptível, contudo, diante do projeto global do livro, que o aprendizado de que se está tratando é verdadeiramente o da literatura, e que este se apoia na arte da dissimulação, do artifício, do fingimento. Contra a paixão romântica e fatal da autenticidade, Colette, desde logo, se impôs à disciplina do simulacro. Fim de citação. Kristeva continua a explorar esse impasse do real e do artifício na obra de Colette e fecha o tópico com a seguinte afirmação. Fingimento, realidade, os dois, constantemente, pois essa é a lógica do prazer feminino, prazer diferente, que Colette afirma com a precisão sonambúlica, que é sua parte de verdade. Fim de citação. Essa análise funciona no arcabouço argumentativo de Kristeva, que se apoia largamente na psicanálise. A leitura é interessante também por articular o problema da ficção em Colette a outro não menos importante na sua obra, o feminino, que se torna o ponto culminante desse impasse, o qual, pela sua própria natureza, não pode nem quer ser resolvido. Contudo, a partir daqui, pretendo seguir algumas pistas da leitura da ensaísta, sem adotar as mesmas premissas e sem recorrer ao feminino para refletir sobre a complexidade da obra da escritora. Assim, proponho pensar essa diferença, mas a partir da ficção.
Devolver a ficção às Claudine é também, para mim, um parti pris político, no sentido de me afastar da tendência de pensar a escrita das mulheres como mais natural ou orgânica do que a dos homens. E, nesse sentido, mais avessa ao artifício da ficção. Avanço como hipótese, pois, que se há efetivamente duas formas de escrever, de falar de si e de fingir nos textos da escritora, a chave para entender como elas se distinguem está na ficção. Considero, com Iser, que é preciso substituir a oposição entre realidade e ficção, uma tríade que considera o real, o fictício e o imaginário. Assim, afasta-se de dois problemas ao se pensar a ficção: considerá-la em termos negativos, como não real, e tomá-la como ser. A Iser propõe, pois, pensar o fictício como ato que só adquire sentido na sua condição de objeto construído a partir de suas relações recíprocas. Pensar o ato fictício dessa forma, eminentemente relacional, nessa tríade, permite clarear algumas confusões que se colocam face a obras como as de Colette, em que o elemento biográfico é onipresente. Essa indefinição entre o fictício e o biográfico leva à multiplicação de trabalhos em que esses limites são explorados, debatidos, movidos e delimitados. Aceita-se facilmente que Colette é um caso complicado e que essa é a condição limítrofe em si que a torna interessante. No entanto, partindo da concepção de Iser, é preciso considerar o ato de fingir como em si transgressor, por estar sempre deslocando o real e o imaginário. Se há complexidade particular no caso de Colette, não sei se haja, acredito que ele resida justamente na bipartição que Kristeva efetuou. Por um lado, aos textos romanescos, tais quais Claudine, A Vagabunda, Chérie, que são ficcionais. Classifico-os aqui como ficção e não autobiografia ficcional ou ficção autobiográfica, por entender com Iser que o ato fictício engloba essas transgressões. Se há eventos e personagens que podem ser relacionados a elementos referenciais, isso não perturba sua posição como ficção. O próprio engendramento formal desses elementos em romance, me parece, contribui para constituir um ato ficcional. Aqui, bom, não vou entrar muito no gênero do texto, Claudine, mas ele é um diário fictício. Então, tem, inclusive, um prefácio do Willy, falando que é um objeto trouvé, que ele recebeu esse manuscrito de uma garota, e ele assina, e depois assina o livro, sem pensar que isso vai gerar problemas de questionamento de autoria, justamente porque é um artifício designado para esconder o artifício, mas que, eu acho, reforça o artifício, né? Que não é um diário real, é um diário fictício. Por outro lado, há os textos fragmentados, o gênero As Gavinhas da Vinha. Proponho entendê-los a partir do operador proposto por Michel Beaujour em Miroir d'Encre, o autorretrato. Para Beaujour, o autorretrato se distingue da autobiografia, cito Beaujour, pela ausência de uma narrativa contínua. Fim de citação. Enquanto esta é de natureza narrativa, aquele remete ao metafórico e poético. No autorretrato, o sujeito autorreferente não conta o que fez, e sim mostra quem ele é, a partir de uma plétora de discursos em migalhas, de bobagens que afluem. Haveria muito ainda a se dizer sobre a possível articulação entre o conceito de autorretrato que Beaujour tece e os textos de Colette que Kristeva classifica como Gavinhas da Vinha. Para além dessa fluidez de um eu que se experimenta como plástico e do aspecto contemplativo dessa escrita de si, Beaujour relaciona o autorretrato à atividade da escrita, uma experiência que ele modaliza. A experiência que ele modaliza é a do escritor ocidental no mundo moderno, em constante busca por semelhantes, ao mesmo tempo em que se afirma como absolutamente diferente. Esse ângulo me parece interessante para pensar a relação de Colette com o fazer literário, o qual se coloca em cena, sobretudo, nesses textos Lévy de Lavigne. Não por acaso ele se tornou central no pensamento coletiano, né, da Kristeva. Contudo, por enquanto, limito-me a evocar essa categoria com o objetivo de reformular a bipartição de Kristeva. A partir desses novos operadores, de um lado a ficção, de outro o autorretrato, acredito ser possível ir além da constatação evidente de uma onipresença da autorreferência na obra de Colette, ou do esforço por comprovar que, mesmo no mais aparentemente biográfico, há sempre o artifício. Não pretendo aqui ir além do impasse ou propor essas categorias como estanques.
seria preciso ainda testar a sua utilidade em confronto com as obras, explorar seus limites e potências. No entanto, vejo nessa distinção uma forma de abordar a ficção na obra de Colette de maneira mais direta, sem descartar a priori um dos tipos de fingimento que nela aparece. Quando Kristeva fala de máscara para a ficção em tom pejorativo e de mentira para o autorretrato em tom elogioso, ela opera uma distinção entre um artifício de ordem menor, o romanesco, e um artifício de ordem maior, o do fragmento. Pensando esses polos como ficção e autorretrato, fica claro que existe efetivamente fingimento nas duas atividades, mas o campo que elas evocam não é o mesmo. Assim, o valor de uma não deve ser medido pelo critério da outra. Avanço agora para a quarta e última parte da minha fala, em que me permito usar esse espaço como oficina de pensamento, para antes colocar em movimento um trabalho ainda em formulação. Ao voltar ao mote central dessa apresentação, ou o que eu gostaria que fosse, a da leitura do livro L'Evry de Lavigne, sob o viés da mudança. O texto Le Miroir começa no ambiente da semi-obscuridade de um quarto escuro, nas horas confusas do crepúsculo. Momento em que a narradora se depara com Claudine no espelho. Aqui eu cito Colette em minha tradução. Claudine sorri e exclama: "Olá, minha sósia." Mas eu balanço a cabeça e respondo: "Eu não sou sua sósia." Claudine hesita, dá de ombros e responde vagamente: "Não me importa." Ela enfia o seu cotovelo direito em uma almofada e, como por imitação, eu apoio diante dela meu cotovelo esquerdo em uma almofada igual. Creio, mais uma vez, me mirar em um cristal denso e turvo, pois a noite desce e a fumaça de um cigarro abandonado sobe entre nós. "Não me importa", ela repete. Mas eu sei que ela está mentindo. No fundo, ela está com raiva por ter me deixado falar primeiro. Fim de citação. O ambiente que se constrói é de uma luta assumida pela narradora, cuja atitude em relação ao seu duplo é de irritação e condescendência. O que se coloca em jogo nesse texto é o embate entre duas formas de autorreferência. Afinal, a narradora, que aqui chamo de Colette, porque ela se identifica à autora da série Claudine e evoca uma série de elementos referenciais que aproximam da escritora real, mas não deixa de ser também mais uma imagem de si nesse jogo de espelhos de tinta. A Claudine, do início do texto, se aproxima de uma caricatura da personagem, uma personificação das críticas dirigidas aos romances que ela protagoniza. Provocadora e infantil, ela não leva nada a sério, o que exaspera a narradora. Ela se irrita contra Claudine, contra o tipo que ela criou, contra as imitadoras, as mulheres criança que se vestem e agem como a protagonista. A personagem tipo, pelo seu caráter convencional, é imutável, sempre com vestido curto de écolière, a gola Claudine, que até hoje leva o seu nome em francês, e os cabelos curtos. A narradora, por outro lado, reivindica a mudança. "Minha pobre pequena parte humana", e se exclama indignada: "Mas você nunca desejou com veemência usar um vestido longo e os cabelos presos em um arco?" Recriminando assim Claudine por sua imobilidade. A personagem admite que sim, mas por pura birra contraditória. E volta à provocação, respondendo: "Você cortou os cabelos depois de mim." De fato, Willy pediu a Colette que ela cortasse os longuíssimos cabelos, reza a lenda, pela primeira vez desde o seu nascimento, para ficar mais parecida com Claudine. Os cabelos aqui tornam-se o centro do duelo imaginário. Quem vem primeiro? O sujeito autorreferente ou a escrita que ele coloca em cena? Já caminhando para a minha conclusão, leio o trecho final do texto, em que Colette evoca com melancolia a menina que ela era aos 12 anos, que não se confunde com Claudine, nem com o seu passado, que a narradora nega compartilhar com seu duplo. Aqui cito novamente minha tradução. Você não imagina a rainha da terra que eu era aos 12 anos, sólida, a voz rude, duas tranças apertadas demais, que assobiavam ao meu redor como pontas de chicote. As mãos avermelhadas, arranhadas, marcadas de cicatrizes, uma testa quadrada de garoto, que eu agora escondo até as sobrancelhas. Ah, como você teria me amado aos 12 anos e como sinto falta de mim. No original, Comme je me regrette. Minha sósia sorri com um sorriso sem alegria que cava suas bochechas secas, suas bochechas de gato, em que quase não há carne entre as têmporas largas e o maxilar estreito.
Você só sente falta disso? Diz ela. Então eu te invejaria entre todas as mulheres. Eu me calo, e Claudine parece não esperar resposta. Mais uma vez, sinto que a memória da minha cara sósia encontrou-se com a minha, que ela abraça com paixão, em silêncio. Juntas, aliadas, vertiginosas, elas se elevam como as afáveis corujas aveludadas desse crepúsculo verdejante. Até que horas elas suspenderão seu voo sem se separar, acima desses dois corpos imóveis e idênticos, cujos rostos a noite lentamente devora. Fim de citação. Aqui, Claudine deixa de ser uma caricatura de si mesma, e é ela que tem a palavra final, que coloca a narradora diante de um silêncio revelador, o qual reúne, em um instante passageiro e recorrente, a memória de uma e outra. Não vejo nisso a indistinção de uma na outra, ou a confirmação de que, de fato, Claudine era Colette e Colette Claudine desde o início, mas antes uma afirmação da opacidade desse espelho, cujo reflexo, por vezes, coincide com si mesmo, que, contudo, pode não se reconhecer no instante seguinte. Termino com um comentário de tradução, esse é, afinal, o objetivo geral para o qual minha pesquisa caminha. No original, em francês, quem se eleva como as afáveis corujas aveludadas são les pensées, ou seja, em tradução cognata, os pensamentos. Contudo, por se tratar de uma palavra feminina em francês, la pensée, permite uma ambiguidade no texto, no momento em que elas, les pensées, alçam voo. O feminino plural aqui, inevitavelmente, faz pensar também na dinâmica Colette Claudine. A polissemia de pensée em francês permite a tradução como memória. Também permitiria outras palavras femininas em português, como ideia, reflexão, mente. Escolhi memória porque é justamente ela que une, através do tempo, as imagens do eu. Essa tradução se insere, pois, na leitura mais ampla que estou fazendo desse texto e do embate entre formas de autorreferência na obra coletiana. Há lugar nesse diálogo entre personagem e escritora para, se não há indistinção do reconhecimento em uma memória única, compartilhada, a possibilidade de um voo momentâneo em conjunto, mas que segue condicionado ao tempo, rei de todas as mudanças, com o questionamento da última frase, até que horas elas se suspenderão, que lembra a fragilidade dessa aparente indistinção. Tempo esse que é também reivindicado na mudança e no que ela perturba. Jogo constante entre aproximação e distanciamento, identificação e rejeição, ruptura e continuidade, em si, no texto e no gênero. Pretendi aqui analisar as categorias de ficção e subjetividade na obra de Colette, sobretudo na suposta virada ou guinada da série Claudine ao livro Lévry de Lavigne. Rejeitando a mutação radical de Kristeva, preferi pensar na mudança. Assim, procuro, para o livro que constitui meu objeto principal de pesquisa, uma posição na obra de Colette que não seja de excepcionalidade, ou seja, busco uma outra forma de atribuir valor ao texto, valor e relevância, sem que seja preciso dizer que ele é diferente de tudo que o precedeu, ou que opera no âmbito do insustentável. Como procurei mostrar, o impasse da autorreferência já está presente nas Claudine e continuará a tomar formas retorcidas, na escrita, na memória, na tradução. Muito obrigada. Eu, como todos, também quero agradecer. Só que, como eu estou olhando do fim, né, do acaso de estar aqui por último, eu não quero simplesmente agradecer nessa altura mais a organização. Eu quero agradecer o produto. Quero agradecer o produto. Roberto, Aline, Emílio, Yasmin, Rafaela, Isadora, Pedro. Que beleza de produto que vocês proporcionaram para a gente em 3 dias, né? Daqui da agora dá para ver o conjunto todo, né? Tira o meu só fora. Parabéns para vocês pelo produto que trouxeram para a gente. Tá? Pelos estranhos caminhos da escolha de objeto de trabalho, no final de 2015 eu decidi estudar o impacto que um evento e uma mudança estrutural na economia brasileira produziram sobre a literatura daquele momento. Tá?
O evento é o encilhamento, ou seja, a febre das ações que toma conta da Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, lá na Rua da Alfândega, no final do Império, ainda, né, no último ano do Império, e que adentra na República. E esse é o evento, o encilhamento, né, é o nome que a imprensa deu, né? Encilhamento é o momento em que o cavalo está pronto para montar, é a metáfora do cavalo que passa encilhado e você tem que aproveitar. E a mudança estrutural é a implantação da moeda fiduciária de curso forçado, o papel moeda, né? Que no dia chamado Dia da Criação, que é 17 de janeiro de 1890, o Ministério da Fazenda, sob a coordenação do Rui Barbosa, implanta, né, o papel moeda que não pode ser recusado. Não é assim? Os escritores se sentiram muito impactados por essas duas coisas. Você tem uma produção grande de textos que fala dessas coisas. O impacto é diferente, né? O mais importante deles, claro, é Machado de Assis. O impacto sobre Machado tem a ver que o Machado reconhece claramente que essa moeda de papel, ela é um fenômeno de representação, ela é um fenômeno de fidúcia, né? Ela é um fenômeno de convenção que é absolutamente homólogo e paralelo à consciência ficcional que o narrador machadiano tem. Outros escritores, sobre os quais eu também me debrucei, no Machado eu fui trabalhar com Esaú e Jacó, com um conjunto de contos, com um conjunto de crônicas, e nos outros autores que eu escolhi, que é o Toné, porque ele tem um romance chamado Encilhamento, um romance muito ruim, portanto muito bom para trabalhar, né? Um romance do Valentim Magalhães, que quem não leu um dia tem que ler na vida, que se chama Flor de Sangue, Valentim Magalhães, e um romance da Júlia Lopes de Almeida, que é A Falência. Todos eles tematizam, Esaú Jacó, todo mundo tematiza o encilhamento. Então, eu começo pelo encilhamento, mas aquilo expandiu para pensar os temas gerais da economia. Então, isso criou um movimento triplo, né? O primeiro é que, então, em 2016, eu decidi fazer um pós-doutorado em economia. Aí eu fui para o departamento de economia da PUC, do Rio de Janeiro, porque esse movimento da moeda de papel é claramente um projeto liberal. Eu fui para o departamento de economia da PUC, ser supervisionado pelo Marcelo de Paiva Abreu e, digamos assim, co-supervisionado ou informalmente supervisionado e dialogado com Gustavo Franco sobre esses temas, né? E o trabalho se desenvolveu em 3 movimentos de 2016 até agora. Foram quase 10 anos, o trabalho está pronto, viu, Emílio? Ele está pronto e está no prelo, tá? Se Deus quiser, o UFMG publica esse ano ainda, tá? O primeiro movimento é um movimento historiográfico, né? Que é contar a história daquele momento com materiais de arquivo. É um enorme projeto de pesquisa de arquivo que eu fiz, de panfleto de época, livro velho sobre economia que ninguém mais lê porque não tem importância, recorte de jornal, carta de escritor, para pensar o impacto dessas coisas na vida cotidiana. Câmbio, juro, política pública. Eu conto uma espécie de história econômica com outros materiais que não aqueles dos historiadores econômicos. 2 figuras se sobressaem nessa escrita, nesse movimento, que são o Rui Barbosa e um jornalista, José Carlos Rodrigues. Essas 2 figuras são centrais para mim naquele momento ali. O segundo movimento é o da análise de texto, né, desses textos que eu já comentei aqui, contos do Machado, romance e tal. E há um terceiro movimento que eu, ao longo do processo, vi que era necessário, que era, então, pensar como que o Machado pode estar tão ciente dessa homologia entre essas moeda e ficção se eu não fizer uma investigação estritamente teórica. Então, o meu texto tem as tais 3 hélices de que fala o Compagnon para os estudos literários, né? Uma dimensão historiográfica, uma dimensão crítica e uma dimensão teórica. O que eu vou fazer aqui, rapidamente, é mostrar, assim, eu reduzi 50 páginas em 10, então vocês vão me perdoar as lacunas que vão aparecer,
eu peguei o capítulo teórico e reduzi aqui, só para mostrar um pouquinho o estado da arte da questão. Tem uma bibliografia de gente que pensou essa homologia. Eu vou contar essa historinha aqui, me reportando a essas pessoas, só para sugerir as imagens para você e depois pensar o contrário, né? Tem um tanto de gente que pensou, a partir da teoria da ficção, pensar a moeda, e eu tentei acrescentar, então, um elemento pessoal, que é, a partir da teoria da moeda, pensar a ficção, a funcionalidade da ficção. É isso que eu fiz, eu vou tentar rapidamente fazer isso aqui. Estou marcando meu tempo para ver se eu não me perco, tá bom? Então, eu começo com ficção e moeda, tá? Em seu estudo sobre a retórica do realismo, na obra de Balzac, Armin Cotin-Mortimer faz uma observação crucial sobre a estrutura da novela A Casa Nucingen, que pode nos dar um ponto de partida sobre as relações e possíveis homologias entre literatura e economia, ou entre ficção e moeda também. Ela diz: o uso teatral do léxico e a descrição das altas finanças como arte contribuem para formar os elos entre o realismo mimético das finanças e a semiose narrativa do discurso, o que leva à interpretação de várias imagens dentro do texto, né, à luz tanto das finanças quanto da narrativa. Fim de citação. Assim, essa novela do Balzac, volto eu, se caracteriza por uma construção narrativa que tematiza uma história econômica, que é um golpe, né, e, ao mesmo tempo, emula no processo narrativo esse golpe financeiro aplicado pelo Barão de Nucingen através da retórica da confiança e da distribuição de boatos que lhe permitem manipular o mercado de ações. Se o barão opera por sussurros e pela representação da confiança, o mesmo se dá com a narrativa de Bixiou, o jornalista que, num restaurante parisiense, narra a 3 amigos, através de uma intrincada pantomima verbal, o processo de enriquecimento de Rastignac, testa de ferro do barão, para suas jogadas financeiras. A narratividade constitui o elo entre o golpe aplicado e a novela que se lê, ou se escuta, pela voz de Bixiou. Há, portanto, uma intrínseca relação entre fábula e trama, ou seja, entre papéis e papel. Aliás, esse é o nome do meu texto, né? O meu livro se chama O Papel da Moeda. É o nome do livro, né? O Papel da Moeda. Entre papéis e papel, na construção do texto, em especial no que concerne ao processo de representação, de mímesis. Então, é pensar moeda a partir da teoria da mímesis, né? Pode-se tomar como pressuposto que o processo mimético opera tanto... Mímesis, como nós já foi definido tantas vezes aqui, da modernidade para cá, né? Pode-se tomar como pressuposto que o processo mimético opera tanto no plano da linguagem literária, quanto no da confiança nos papéis financeiros, sejam eles ações, notas de banco, papel moeda. O papel moeda, assim como a literatura, opera antes no campo do verossímil, não diretamente no da realidade concreta, ainda que lá estejam as suas consequências. Ambos operam como se fosse realidade, né? O que não os impede de possuir uma potência transformadora dessa mesma realidade. Essa convergência deriva do fato histórico mesmo, de que tanto o papel moeda quanto o romance são característicos da modernidade. Se no começo do século das luzes, o escocês John Law propôs à administração da França a criação da moeda fiduciária de curso forçado, sem lastro real em ouro, não é isso? Experimento que, mesmo saindo dos trilhos e levando John Law à bancarrota, deu origem ao sistema bancário moderno, foi também na modernidade que os autores de ficção foram progressivamente reconhecendo um dado da criação literária que fora apontado desde a poética de Aristóteles, mas que agora se universalizava, qual seja a dimensão autônoma, o que não significa desconexão, da narrativa em relação à realidade. Da mesma maneira, os artistas plásticos fizeram a arte pictórica caminhar cada vez mais rumo à abstração. A homologia do processo de abstração na moeda e na arte, o como se, não escapa, por exemplo, a esse economista, né, Gustavo Franco, que, ao comentar a história do dinheiro e nele situar a história da moeda no Brasil, diz o seguinte:
tudo começa com a adoção espontânea e conveniente de metais preciosos ou de efeitos comerciais como meios de pagamento. E após percorrer um longo período de descoberta, adaptação e convergência, parece terminar triunfalmente no papel, quando a moeda cria asas e escapa da sequência intuitiva que ordena sua origem e seu desenvolvimento. Pois é justamente nesse clímax que começa a história aqui narrada, como se estivéssemos partindo do alvoroço das vanguardas da arte moderna para resenhar as incontáveis variações e possibilidades da arte contemporânea. Fecha a citação. Essa justaposição do processo evolutivo da arte moderna rumo à abstração, com a emergência triunfante do papel moeda como libertação do lastro real, encontra em Jean-Joseph Guy um dos seus analistas mais consequentes. Em Frivolité de la valeur, essai sur l'imaginaire du capitalisme, Guy nos mostra a convergência histórica entre 3 fatos. A emergência da Bolsa de Valores como lugar paradigmático das relações econômicas, o surgimento da teoria marginalista e a crise da representação na arte e na literatura. A toda essa mudança no imaginário dos valores, que tão propriamente aproxima ficção e moeda, Guy dá o nome de paradigma bursátil. Na emergência do paradigma bursátil, diz ele, a imaginação teórica e a ficção literária se cruzam e recruzam. Para demonstrar o seu ponto, Jean-Joseph Guy nos lembra as ideias de um autor pouco conhecido, mas muito importante no contexto, que é Jules Vallée, que é um misto de jornalista, romancista e militante anarquista da Comuna, autor de um opúsculo de 1857 que se intitula L'argent pour un homme de lettres devenu un homme de bourse. Né? O dinheiro é como é que um homem de letras vira um homem de bolsa. Né? Para Vallée, se estava diante de uma nova sensibilidade moderna e de uma radical mudança de valores que aproximava definitivamente o escritor e o homem de bolsa. Daí o sentimento de uma nova modernidade expressa por Vallée no mesmo ano da liberação das Flores do Mal, na qual o homem de letras e o homem de bolsa, a tinta e a moeda, remetem um ao outro, se descobrem num parentesco secreto, uma vez que são as mesmas as estratégias que operam lá e aqui. Em Vallée, o parentesco entre o escritor e o financista, que eu já observei lá em Balzac, né, toma um novo sentido histórico, para além da simples comparação entre 2 manipuladores e tecedores de intrigas. Trata-se do conluio objetivo, através do jornalismo, na manipulação das subjetividades, na indução de efeitos de treinamento, de moda, para engendrar a euforia ou o pânico, o otimismo ou a depressão. O reino do rumor e da moda, da volatilidade, dos valores cambiantes em um mercado incessantemente em busca de seu equilíbrio instável, começa a se tornar visível. É isso que vai impactar lá no começo da República, porque as pessoas ficam meio em pânico. Com o transporte do dinheiro, que era metal, né, para uma coisa que é papel. É um pouco o impacto desesperador de algumas pessoas hoje, quando olha e fala assim, o que vai ser criptomoeda? É isso? Como é que isso vai operar? Né? Então, é isso que vai impactar as imagens na literatura. Muito antes de Guy, Georges Simmel já fizeram importantes aproximações entre arte e economia ao relacionar a formação de valor econômico com a de valor estético. Né? É Filosofia do Dinheiro, que é o nome do livro do Simmel, né? Para Simmel, o valor estético não depende somente da utilidade, do lastro realista, né? Uma vez que aquele elo tenha sido firmado. Diz ele, o que acontece aqui é o fenômeno comum segundo o qual, uma vez estabelecida certa conexão, o seu elo em si mesmo desaparece, porque não é mais necessário. A conexão entre certos objetos úteis e o senso de prazer se tornou tão bem estabelecido para a espécie, através da herança ou outro mecanismo, que a mera vista desses objetos se torna aprazível, mesmo na ausência de qualquer utilidade. Ele continua dizendo, isso explica o que Kant chama de indiferença estética, a falta de preocupação com a existência real de um objeto, desde que a sua forma, isto é, a sua visibilidade, esteja dada. Fim da citação. O valor estético, portanto, se assenta mesmo na distância
entre representante e representado. E o processo de representação se define pela sua autonomia funcional. Está claro, né? Por que a moeda de papel passa a ser interessante aqui nesse contexto. Essa dispensa do lastro real serve de base a George Simmel na sua discussão sobre a evolução das ligações entre valor e dinheiro na modernidade. No mesmo sentido, cabe notar que o livro Características do Homem, Maneiras, Opiniões e Tempos, não é, do Conde de Shaftesbury, não é, predecessor de Kant e reconhecido como um dos primeiros formuladores da teoria estética moderna, esse livro publicado em 1711, coetâneo da publicação de Money and Trade Considered, que é de 1705, 6 anos antes, o livro em que John Law defende a introdução do papel moeda na economia, experimento que ele realiza em 1716 na França. Portanto, nós estamos aqui diante do contexto moderno que alimenta tanto a abstração do dinheiro quanto a progressiva abstração da arte. O como se da mimesis, que já apontamos desde o começo dessa explanação, sustenta igualmente a análise de Hans Christopher Binswanger sobre a economia moderna no Fausto, de Goethe. Na segunda parte do Fausto, Goethe faz o Prometeu moderno, Fausto, né? Criar a moeda de papel a partir de uma sugestão de Mefistófeles. Né? É isso, né? O dinheiro foi criado como sugestão do diabo, o dinheiro de papel. E assim ele pode, o Fausto, como John Law, substituir os alquimistas que buscavam transformar chumbo em ouro e inventar uma nova alquimia, a economia da moeda lastreada na confiança. Diz Binswanger, a natureza, que entendemos, grosso modo, como tudo que não pode ser atribuído à realização humana, não aparece na função de produção fundamental da economia política. Ela é, portanto, uma filosofia do como se. Se recorremos ao importante poeta e crítico do começo da modernidade, Samuel Taylor Coleridge, podemos dizer que estamos diante de uma suspensão da descrença. Ao comentar na biografia literária o papel que sua poética tomou na divisão de trabalhos das Lyrical Ballads, que ele publicou em 1798 com William Wordsworth, Coleridge assim descreve o fenômeno. Essa passagem, Ju, é que eu queria, passo para você. Ele diz, combinamos, Coleridge falando do projeto dos dois na escrita das baladas líricas, combinamos que meus esforços deveriam se dirigir a pessoas e personagens sobrenaturais, ou ao menos românticos, a fim de transferir de nossa natureza interna um interesse humano e uma aparência de verdade suficientes para obter para essas sombras da imaginação aquela voluntária e momentânea suspensão da descrença que constitui a fé poética. Fim de citação. Coleridge fala explicitamente na aparência de verdade, que permite a suspensão da descrença. Com certeza, essa semelhança conseguida pela aparência tem caráter funcional, não essencial ou substancial. Trata-se da construção de um efeito de semelhança da função, o que permite o pacto de leitura. Esse é exatamente o salto mágico da criação da moeda fiduciária, que funciona como se fosse lastreada em ouro. O contexto lá, gente, do começo da República, é a briga entre papelistas e metalistas. Os metalistas que acham que o dinheiro tem que estar lastreado em ouro físico. Papelistas dizem, não, não precisa disso. Como falei antes em Aristóteles, né, como o primeiro formulador da autonomia estética, cabe aqui lembrar um texto de Mark Shell, que se intitula The Economy of Literature, no qual o crítico estuda, entre outros temas, a construção da poética de Aristóteles a partir do léxico e das indagações econômicas. O termo economia, como nós sabemos, se refere à administração da casa, né, concerne as regras, nomoi, e a distribuição ou justiça, nêmesis, no âmbito da casa, oikos. A partir de um comentário de Aristóteles sobre a estrutura da metáfora, Shell avança seu texto. A economia doméstica concerne a produção e a distribuição em casa, as relações entre senhor e escravo, marido e mulher, pai e filho. A economia política concerne a produção e distribuição na polis e as relações entre grupos políticos tais como tiranos e súditos, cidadãos e escravos. A economia literária concerne a problemas similares de produção, distribuição e suas relações. Da mesma forma, o poeta economista deve ser um mestre da metaforização entre famílias humanas
e famílias de palavras. E aí ele cita Aristóteles na retórica. Metáforas devem ser construídas com objetos de propriedades familiares ao objeto metaforizado, mas não demasiado aparente. Da mesma maneira em que na filosofia necessita-se sagacidade para ver a similaridade entre coisas distintas. Fim de citação. Mark Shell mostra que Aristóteles tece uma homologia entre o processo de metaforização e as relações, a justa produção e a devida distribuição no âmbito da economia. Ou seja, Aristóteles compreende mimesis como uma forma de economia, o que se revela, inclusive, no léxico comum às duas áreas de discussão, no texto do Aristóteles, em especial o seu uso da palavra tokos. Tokos é uma palavra que significa token, dá o token do inglês, que é o nosso sentido de moeda, né? Mas significa também cria, as crias, né? No sentido em que Édipo, as crias de Édipo, que são monstruosas, né? A cria, os filhos. Assim, cria também é o termo que se usa para ações que podem gerar novas ações. É cria também, né? Assim, quando Aristóteles sugere que o dinheiro não pode dar cria, e que essa é uma atividade não natural e, portanto, imoral, Aristóteles detesta os juros. Ele tem uma visão moral contra os juros, né? É uma atividade não natural e imoral. O seu argumento joga com a natureza equívoca do termo tokos. Essa linha de discussão permite ao filósofo separar o que ele considera a justa produção econômica, aquela que visa a dike, a justiça, da autossustentação crematística, a arte do enriquecimento, o dinheiro pelo dinheiro, a avareza. Esse é um tema fundamental para Machado de Assis. Machado de Assis também está interessado nisso, né? O raciocínio leva a uma condenação dos juros como representação desnaturada, referência sem referente externo. Daí a derivação na teoria literária aristotélica da indagação e da resposta ambígua sobre a natureza da poesia, se crematística ou econômica, ou seja, se o signo é autossuficiente ou se ele deve sempre se referir às coisas naturais. Ou seja, lançando mão da discussão econômica e triangulando semelhança biológica, crias, representação da moeda, também crias, né? E processo metafórico, Aristóteles discute a natureza da mimesis e as relações entre linguagem e representação do mundo. Para dar um exemplo da nossa literatura, pequeno que seja, né, do trabalho que eu fiz, não é outra a indagação de Machado de Assis no conto Anedota Pecuniária, que tece a mesma discussão em torno de economia e crematística, do dinheiro como meio da administração da justiça ou como objeto autossuficiente. É a história de um cara que vende a sobrinha, né, por 10 contos de réis. E o narrador começa dizendo, se eu disser que ele vendeu a sobrinha, vocês não vão acreditar. Se eu disser que foi por 10 contos de réis, vocês vão me matar. O narrador começa dizendo isso. Ele vende a sobrinha numa negociação financeira. Perdi a frase aqui. Que tece a mesma discussão em torno de economia e crematística, do dinheiro como administração da justiça ou como objeto autossuficiente, arte pela arte, discussão essa que se dá no contexto do acalorado debate entre metalistas e papelistas, ou seja, entre os defensores da moeda com um lastro real e os defensores da moeda fiduciária. Para os metalistas, ouro é substância, papel é aparência e sombra. Para os papelistas, o que importa é a sua funcionalidade. Trata-se, em versão menor, de uma questão da teoria das formas, do debate platônico sobre essência e aparência, que leva Platão a expulsar o poeta da sua cidade natal por ser um produtor de sombras, de simulacros. O fato de que as relações entre realidade e aparência se fazem presentes tanto no dinheiro quanto na estética, levou como consequência que muitos poetas e economistas do final do século tomassem o papel moeda como fantasmagoria, pedra de toque da sua condenação. Toné, por exemplo, né? Valentim Magalhães também, né? Corrupção moral, o papel, né? o papel moeda. Sem qualquer atitude de julgamento, ao contrário,
como um dado de consciência do estatuto da ficção, Machado usa, ironicamente, dessa mesma fantasmagoria na composição lá do seu personagem, Falcão, o avarento da anedota pecuniária, que está envolvido em sonhos eróticos com dinheiro. Ele sonha que é moeda e está sendo julgado na mesa, assim, e ele acorda proliferando moedas, ele está gozando moedas, assim, na paixão dele pelo dinheiro, né? É uma coisa muito doida, o Falcão. Bom, como síntese parcial, eu uso aqui as palavras de John Vernon, em sua investigação das relações estruturais entre o papel e a moeda, e o romance realista. Diz o Vernon: a falha do dinheiro, o fato de que o papel moeda é ao mesmo tempo o dinheiro e a ausência do dinheiro, encontra paralelo na falha mimética do romance realista, que nunca pode ser uma extensão pura e homogênea do mundo. Se o romance representa a realidade, ele o faz de maneira a reconhecer essa falha. Trata-se assim, fecha a citação, trata-se assim de uma tomada de consciência sobre o fato de que a mímesis, ao trazer, pelo mecanismo da representação, a realidade como semelhança, traz ao mesmo tempo o sentido da diferença, ou seja, de que a mímesis nunca é cópia servil da realidade, né? Que percorre nosso trabalho todo. A hipótese de Vernon é a de que, do século XIX adiante, essa tomada de consciência, que entre nós é exemplar na consciência ficcional que se apresenta no narrador machadiano, né, se relaciona temática e estruturalmente com a mudança do dinheiro, da moeda metálica para o papel moeda. Então ele diz, o Vernon, a transição entre a moeda metálica e o papel moeda indica uma mudança cultural mais ampla que submeteu a realidade imediata a uma espécie de codificação semântica. E o romance realista foi parte dessa mudança. Com o dinheiro se tornando mais ficcional, a ficção foi se tornando mais lucrativa. Não apenas interessada em temas econômicos, mas igualmente mais mediatizada, mais representacional, mais onisciente, em uma palavra, e aí ele inverte o termo, mais realista, realmente, é isso que sim, realista. E assim menos dependente do diário, da carta, da primeira pessoa, ou do prefácio, que, como em muitos casos de Defoe, por exemplo, né, Daniel Defoe, declarava que o entrecho era literal. Pode-se dessa maneira dizer que a crescente autoconsciência dos escritores sobre o estatuto ficcional dos seus textos encontrou perfeito paralelo histórico, cultural, temático e estrutural na passagem da moeda metálica ao papel moeda e na crescente abstração do dinheiro. Bom, faltam 2 páginas só, tá? Pensar ao contrário, né? Um pouquinho que seja, 2 paginazinhas só para pensar ao contrário, não de ficção para moeda, mas de moeda para ficção. Se a teoria da ficção pode nos ajudar a pensar a crescente autonomia da moeda e o seu lastreamento na fidúcia, para uma investigação cujo centro, essa aqui, é a literatura, resulta ainda mais importante inverter os termos e pensar a ficção a partir da teoria da moeda. Moeda, nos diz de maneira simples a teoria, é tudo aquilo que possui 3 propriedades básicas: meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. Assim, a moeda é um instrumento que, ao mesmo tempo, guarda valor e liquidez, ou seja, constitui um valor que ocupa o lugar universal de elemento de troca. Além de que, para que essa troca seja viável e que a liquidez cumpra o seu curso, o valor precisa ser fracionável de maneira que as suas unidades expressem com precisão os termos da troca. A teoria da moeda nos impõe, portanto, uma discussão sobre valor, troca e conta como correlatos da nossa própria condição humana, dos nossos complexos problemas morais. Não será exatamente esse o papel da ficção? Se a ficção é um correlato da moeda, como nela operam valor, troca e conta? O valor da ficção, o alto significado que ela tem ou possa ter como imagem condensada na nossa vida individual, social ou cultural, não necessita de demonstração. Não vou fazer essa demonstração aqui, né? Eu diria só que a história dos textos literários é o repositório da variedade, da complexidade da experiência humana diante das coisas importantes, como diz o Riobaldo Tatarana, né? O amor, a morte, o tempo, a memória, todas essas coisas que são os fundamentos, aquilo que importa realmente, né, para nós, né, como seres humanos. Né?
Toda essa reserva de valor cognitivo, psíquico, cultural e social da ficção, que se constrói de linguagem e representação autônoma, não é, por assim dizer, um valor intrínseco, pois revela sua condição no momento mesmo da troca. E aí é o que eu venho aqui. Da capacidade que a ficção possui de estar no lugar de outros discursos. Assim é que, como discurso em um mercado de discursos e como forma de conhecimento, podemos dizer que a ficção possui um alto valor pela sua liquidez, a sua possibilidade de servir como um meio universal de troca, pelo fato de que a ficção opera em todas as ordens de conhecimento. E aí é para o Ernesto, né? Eu não acho que Platão conta a historinha só por uma questão de estilística, para exemplificar, não. Platão, o primeiro filósofo a se ocupar do texto ficcional, já destaca essa característica, não é? Que a ficção está em todo lugar, né? A poesia pode estar em qualquer lugar, ocupar qualquer lugar, né? E ele vê isso como perigoso, né? Por isso é que ele expulsa o poeta da República ideal, porque o texto ficcional aparentemente não tem um lugar somente seu e pode ocupar todos os lugares como se seus fossem. No plano do conhecimento, a ficção é, por excelência, um meio circulante, um elemento de troca. O filósofo, o historiador, o antropólogo, o economista, o psicanalista e, eventualmente, até o cientista da natureza convocam a estrutura ficcional no momento mesmo de conformarem as suas hipóteses e conclusões. Não é por acaso que as passagens mais lembradas de Platão são os mitos, as narrativas, que ele introduz no seu raciocínio. Por quê? Levanto uma hipótese de porquê. Esse elemento, que a princípio parece contraditório, possui uma explicação bastante plausível na pesquisa encetada por uma vertente da crítica literária, né, que é o pessoal que estuda as relações entre literatura e biologia evolutiva. Através de uma aproximação darwinista da ficção, Brian Boyd argumenta que a arte de narrar constitui parte fundamental da nossa evolução como espécie. Fato que, em última análise, estrutura o nosso cérebro pelo modelo narrativo. Diz ele, nesse livro, a introdução do livro dele, argumento que, a despeito de suas muitas formas, a arte é também uma adaptação especificamente humana, parte biológica de nossa espécie. Ela oferece vantagens tangíveis para a adaptação e a sobrevivência humana. Ela deriva do impulso do jogo, né? Ela mesma é uma adaptação difundida entre animais de comportamento flexível, mas é muito mais do que isso, né? Sem uma perspectiva biocultural, nós não podemos apreciar a fundo o quão surpreendente é a ficção e o quão profundamente natural. Com Brian Boyd, nós podemos tomar como hipótese que Platão recorre à ficção não por simples efeito estilístico, mas por necessidade cognitiva. Esse recurso à narrativa como estrutura cognitiva, essa troca do argumento próprio por um argumento ficcional, dada a sua liquidez, a sua capacidade de ser significativa em vários contextos, pode ser demonstrado recorrentemente na filosofia e em outras ordens de conhecimento. Aí eu escrevo lá umas 30 ou 40 páginas, pegando um monte de gente, tentando demonstrar essa operação. Platão, Freud, mas, sobretudo, eu foco em 5 figuras que são historiadores da economia ou economistas. Thomas Piketty, né, que monta o seu argumento sobre a ideia de riqueza com Jane Austen e Balzac. Ele abre o livro falando disso, fazendo uma análise da Jane Austen e do Balzac, e dizendo que eles são fundamentais para pensar o problema da riqueza, da distribuição da riqueza. Niall Ferguson, o historiador, e 3 brasileiros, né, que recorrem a isso o tempo todo: Gustavo Franco, Mônica de Bolle e Eduardo Gianetti. Né? Então, e vai para muitos outros lugares, não vou fazer isso aqui, né, é só a ideia. Então, chegamos à terceira característica da moeda, a unidade de conta. Não é possível imaginar, nem sob a forma da homologia de funcionamento, uma fragmentação contábil no procedimento ficcional. Mas o fato em si de que a moeda, como unidade de conta, funciona pelo fracionamento, é o que importa para entender o processo de troca na circulação discursiva da ficção. O texto ficcional é aquele que mais facilmente pode ser reduzido a unidades, a tokens, a verdadeiras fichas, que são as citações epigramáticas, as epígrafes, que possuem alto valor agregado, dado o seu poder de síntese.
Não se trata apenas de usar a frase com o valor de simples explicação, mas de agregar à explicação conceitual o valor surpresa da imagem condensada e súbita. É isso. É porque é imagem, não é conceito. É por isso que ela pode ser recortada e está... Todo mundo lá, né? Ontem eu fui ver o discurso do paraninfo da minha filha lá, ele faz um discurso sobre economia, na hora de fechar, onde que ele vai? Na literatura. Mas não é a cereja do bolo, é que ele precisa daquilo cognitivamente. O pequeno trajeto que pudemos percorrer, apesar das muitas lacunas aqui que eu fui obrigado a ter, de demonstração, já passei 4 minutos, deixa para depois, né? Já pode dar a vocês uma imagem da pertinência de tomar a teoria da moeda para compreender partes das funções discursivas da ficção, assim como de tomar a teoria da ficção para compreender a funcionalidade mimética da moeda. A partir dessa aproximação teórica, então, é que eu fui avaliar os temas econômicos na literatura brasileira do final do século XIX, sem usá-los apenas como temas, mas, ao fazê-lo, tematizar as fronteiras conceituais entre literatura e economia. Obrigado. Obrigado, professor Marcos. Então, vou fazer 2 perguntinhas, primeiro para a Rafaela e depois para o Marcos. Rafaela, quando você estava comentando Colette, você destacou o elemento da fragmentação. Depois teve um momento também que você falou sobre um pedaço do texto dela que ela está meio perdida, ela não sabe em que momento que ela se encontra, né? E depois você falou também um pouco desse jogo especular que também tinha a ver com o homoerotismo que está assombrando os livros dela, né? E na sua exposição também parece que fica muito claro um momento da obra dela que ela está mais próxima de uma ideia de entretenimento, de triângulos de vaudeville, e um outro momento que se aproximaria mais de uma ideia de uma escrita moderna que pode partir de qualquer lugar e pode monumentalizar qualquer instante. Eu queria que você falasse um pouco de o que você acha que seria o peso do evento Proust como sobredeterminação desse rosto que a sua autora tem. E aí, para o Marcos, Marcos, eu acho muito interessante essa questão de desenvolver essa analogia entre a ficção e a economia, né, porque acho que tem exatamente essa ênfase nessa ideia dessa intersubjetividade e da própria substância fantasmagórica a partir da qual a sociabilidade existe, né? Agora eu queria que você falasse também um pouco assim, como é que você pensa a disputa narrativa no interior da própria economia, né? Pensando até nos 5 autores que você citou no final, né? Eu acho que assim, tudo bem que a Mônica de Bolle ultimamente ela deu uma convertida, né? Mas eu acho que a sua balança ela pende mais para o lado liberal, né? E sendo que um cara como Piketty ele demonstra, né, com um amplo aparato estatístico que o capitalismo ele na verdade ele não premia o trabalho, uma coisa da qual o próprio Balzac sabia, né, quando a gente pega aquele cérebro discurso lá que o pai Goriot faz lá para o Rastignac, né, falando para ele que é uma besteira esse negócio do cara que vai ser o novo Napoleão Bonaparte, melhor é casar com uma mulher rica logo, que aí o dinheiro ele já se multiplica por si mesmo, que nem uma metástase, né? E o que você acha que seria a função, então, da literatura, né, para tentar narrativizar isso no momento em que, segundo o Dom Delilo, o capitalismo teria perdido as suas capacidades, as suas qualidades narrativas? Bom, obrigada, Emílio, pela pergunta. Eu vou começar por essa parte, né, do entretenimento versus o fragmento, que é um pouco... Não há 2 momentos na obra dela. É um pouco onde eu discordo da leitura da Kristeva, porque ela fala de transição, né, e logo algo cronológico. Mas não é, porque aí ela escreve As Claudines, ela publica o Dialogue de Bête, que, na verdade, seria o primeiro Gavinhas da Vinha, antes do Lévry de la Vigne, de fato. Publica La Retraite Sentimentale, que é uma continuação não oficial das Claudines, e aí, tendo, né, feito as contas com a Claudine, publica Lévry de la Vigne. E depois publica A Vagabunda, que é um romance também, podemos dizer, de entretenimento, e vários outros. Então, é sempre os 2 ao mesmo tempo. A gente não pode falar de momentos. Por isso eu digo que essa bipartição, não que ela seja irrelevante por ser anacrônica, né, mas ela é anacrônica. Sobre Proust, é interessante, porque a Colette falava que não lia, que não gostava de ler, que tinha raiva de quem lia, mas ela tinha 2 escritores de predileção, Proust e Balzac.
E Proust, ela conhecia ele antes de conhecer a obra, né, no mundo mundano. Tem, inclusive, uma caricatura de Proust em Claudine à Paris, que é o filho do marido da Claudine, que é o Renaud. O filho chama Marcel, e ele é um homossexual um tanto quanto afetado, e, enfim, ridículo, é um personagem ridículo. Enfim, era o que a Colette achava dele, até ler do Côté de Chessuan e fala, não, desculpa, esse cara é genial. Assim. Então, ela muda de ideia quando ela lê Proust. Eu não acho que exista um antes e depois de Proust, justamente porque, né, Lévry de la Vigne é 1908 e do Côté de Chessuan é 1913, então não é bem isso, mas, com certeza. E eles se leram a vida toda, inclusive Proust escreve uma carta para ela, quando ele lê Mitsu, falando que não chorava há muito tempo com o livro. E chorou com Mitsu. Enfim, falando só para o gancho com o Marcos, né, ela era muito leitora de Balzac e faz referência a Balzac no sentido do dinheiro, a literatura de dinheiro, em A Vagabunda, porque é uma mulher sozinha, divorciada, que precisa trabalhar para se sustentar. E o trabalho é a escrita e o teatro. E a escrita fica de lado, porque ela precisa do dinheiro do teatro. E aí tem um trecho, um monólogo angustiado, de, ai, meu Deus, eu não consigo escrever porque eu preciso trabalhar, porque vai vir meu cobrador, porque eu preciso de dinheiro. E aí ela termina com Je ne suis pas Balzac, moi. Né? Então, bom, ele consegue fazer isso, eu não. Enfim, não sei se te respondo. Bom, essa questão da dupla herança, né? Você usou a palavra moderno. É isso, a Colette, ela é disputada entre, será que ela é moderna, será que ela é, bom, essa literatura da Belle Époque, de entretenimento, né? É justamente isso, com isso que a Kristeva está dialogando aqui, né? E, enfim, a minha proposta é pensar que, por que não ambos, e por que a gente tem que sempre reivindicar o erudito para justificar o popular, né? Eu acho que a minha questão é não necessariamente ter que justificar o popular, assim. A gente peço desculpa aí pela heresia, né, que eu troquei. Na verdade é Vautrin, Carlos Herrera, né, que faz a célebre preleção para o jovem Rastignac, citada pelo Piketty. Olha, eu não acho que você pensa assim, como é que está como é que está a guerra de narrativas, digamos assim, né? Historicamente, a narrativa, digamos, que vence ou que se coloca ao longo do século XX, eu vou tentar pensar no espaço específico da crítica literária, né? É uma narrativa de condenação do capitalismo, claro. Essa é a que está dada. E não é só narrativa, quer dizer, é um conjunto de evidências que mostra. Então, você tem gente, por exemplo, do ponto de vista estritamente da historiografia econômica, um cara feito Calógeras, por exemplo, né? Que é o João Pandiá Calógeras, que é o primeiro grande crítico do que aconteceu na primeira década republicana, com esse experimento da moeda. Ele condena profundamente, e a condenação do Calógeras ela ecoa num cara feito o John Schultz, por exemplo, lá, agora, 20 anos antes de nós, que continua condenando, diz, isso aí aqui foi apenas um bando de aproveitadores, né, que na passagem de um lado para o outro, da República, do Império para a República, tentou se locupletar. É só isso, o encilhamento é uma roubalheira. Você tem uma historiografia que foi começando a aparecer nos últimos 20 anos, talvez, que começa a dizer que não, também tem produção de riqueza, também é uma outra ideia, que então começou a aparecer isso. Bom, o meu próprio texto tenta entrar aqui nesse debate, então, para pensar aqui exatamente, você está falando de disputa de narrativa. Eu escrevi uma seção dentro do meu texto, que é um debate com a leitura do Robert Schwartz sobre a cena Vencedor às Batatas. Eu desmonto o Robert Schwartz, educadamente, porque, obviamente, o Robert Schwartz é a contribuição fundamental para a compreensão do Machado de Assis, né? Mas eu vou lá e dou meu pitaco. Quer dizer, a teoria do Robert Schwartz, ela basicamente, a análise que ele vai fazer do Machado é uma transposição da teoria da dependência, em grande forma. É a partir da teoria da dependência que ele pensa a Machado de Assis. Como a teoria da dependência sofreu, digamos, críticas, né, recentemente, né, recentemente que eu falo, nos últimos 30 ou 40 anos, ela foi sofrendo críticas,
A teoria do Roberto Schwartz pode também ser relida, quer dizer, a gente não pode ter uma relação de subserviência com esses grandes ícones que nós temos. Aliás, adoro o seu texto sobre o Schwartz, acho belíssimo o modo como você retoma tudo lá, mas eu vou lá e faço um debate, né, com os textos do Schwartz e do Cândido sobre esse tema. Eu acho que é isso, quer dizer, um pouco é assim que a crítica avança também, trazendo umas ideias que estão literalmente fora do lugar, né? Quer dizer, umas ideias que vão lá e tentam olhar a coisa por um outro viés. Acho que não tem nada pronto e nem acho que o objetivo é ganhar nenhuma guerra narrativa. A gente está fazendo crítica literária e olhando o trabalho dos críticos. Acho que é isso. Você pode pensar num romance modernista, com múltiplas perspectivas, né? Sem um Zeus amplividente para dizer a palavra final, né? Só para completar, os dos textos que eu leio lá, por exemplo, a Júlia Lopes de Almeida condena profundamente esse negócio. Ela diz, não, isso aqui, o capitalismo que tentaram implantar aqui não presta. Senta. Machado, como sempre, não julga. Machado não julga. Ele não tem desprezo pelos ganhadores de dinheiro. Ele tem até certa simpatia, porque ele acha que a iniciativa individual que é capaz de ganhar dinheiro no começo da República, assim como Rui Barbosa também pensa, podia ser um mecanismo de superação dos aristocratas, porque a paixão de um cara feito Rui é que os aristocratas se danem e que a iniciativa individual do homem comum pudesse sobreviver, pudesse crescer. Tem um traço de ingenuidade enorme nisso no Rui. O Rui é muito ingênuo nessas coisas, assim, ele acreditava nessas coisas, tal. Mas, enfim, esse é o processo. É contraditório mesmo, assim, autores que condenam, críticos que condenam, e alguns historiadores que condenam, e gente que está tentando ir lá e ler de uma maneira diferente. Acho que é isso. Obrigado. O microfone é aberto, gente. Professor Ernesto, professor Roberto. Bom, apesar de ter sido citado no momento sobre Platão, eu não vou falar de Platão, eu concordo com você sobre Platão. Eu não sei se o que eu disse sugeriu o contrário, mas eu concordo com você, a chave de leitura é interessante. Enfim, mas, na verdade, a minha preocupação, Marcos, é com um paralelo que você faz aí mais central na sua leitura, não é? Eu vejo que existem paralelos entre o dinheiro e a ficção, no papel, por exemplo, que a confiança ou a desconfiança tem, e como que existem crises de confiança que podem afetar as duas coisas, e você mencionou um paralelismo histórico, digamos assim, dessa desconfiança, que talvez, né? Agora, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco cético, digamos, em relação a uma dimensão do paralelo que aparece mais de um lado, né? Por um lado, assim, eu não entendi como que o dinheiro pode ser mimesis. Ele é mimesis de quê? Quer dizer, existe uma diferença entre ser lastreado e ser mimético. E eu acho que talvez aí haja uma mera coincidência lexical da gente buscar um lastro no ouro, digamos assim, uma espécie de lastro real na ficção, como no belo trabalho sobre a Colette, que ela apresentou, como se houvesse um lastro na história da Colette, do que a Claudine fala, etc. Bom, que haja esse lastro ou não, isso é uma coisa, que se tem que haver, ou se... Agora, o papel a minha impressão é que o papel do lastro, do ouro, papel moeda, é de natureza diferente. E eu acho que é de natureza diferente porque o dinheiro não se refere a nada. O dinheiro não é o dinheiro não é referente, não é linguagem, o dinheiro não funciona como falando de alguma coisa. Talvez exista um papel quer dizer, mais uma vez, a gente pode explorar a dimensão do símbolo, quer dizer, mas aí talvez seja um pouco como lastro, quer dizer, o símbolo quer dizer mais de uma coisa, mas a linguagem se refere à coisa, a verdade, existe uma verdade, então talvez exista um regime de verdade, eu não sei, eu não sou super simpático a essa ideia, talvez não, mas a linguagem certamente se refere ao mundo, não é? Sempre não, agora o dinheiro não se refere. Então, quer dizer, eu acho que o paralelo, embora existam paralelos estruturais em toda a noção de confiança, por exemplo, na história da criptomoeda, quer dizer, tem a ver com o problema da confiança. Quer dizer, como é que a gente vai confiar nessa história que não tem nenhuma instituição, né, que garanta?
Bom, mas talvez a confiança se desloque, ou talvez... Eu não vejo que exista um paralelo desse tipo, por exemplo, no funcionamento da ficção e da linguagem geral. Quer dizer, justamente porque falta aquilo de que é mimes, do que falta a referência na moeda, embora exista alguma similaridade estrutural e talvez até histórica. É isso. A ideia de que a moeda está lastreada, digamos, no ouro, né, no material, ou seja, tem uma coisa real que está garantindo o valor da moeda, esse sentido mesmo do realismo. Essa é a homologia que eu estou fazendo aqui, né? A moeda, você sabe, a chamada Pax Britânica, a Libra, era uma moeda que era estruturada assim: para cada Libra que emite aqui, tem a grama de ouro que está lá depositada. Então, a confiança era baseada nesse elemento de incorruptibilidade. E o medo do papel moeda é porque era assim: isso não se referencia a nada, isso não é nada, isso você põe na chuva e isso dança. Do ponto de vista estritamente econômico, a moeda de papel ela está lastreada na ideia de que primeiro, ela tem um aparato estético. Quer dizer, quando ela foi criada lá pelo John Law, então, é esse cara que convenceu o rei da França a emitir um certificado. Eu não sei se vocês lembram, os mais velhos aqui, os seniors, talvez se lembrem das moedas, das notas antigas brasileiras, em que está escrito: pagar-se-á ao portador deste. Pagar-se-á, não, nas moedas do Cabral, né, dos anos 60, pagar-se-á ao portador deste a quantia de tal. Significa que aquilo era só uma espécie de contrato. Mas aquilo aqui estava se referenciando, significava que você podia ir na Casa da Moeda e trocar. Só que ninguém vai lá trocar, porque a pessoa adquiriu uma confiança, porque, por exemplo, lá o rei da França assinou, né? Estava assinado na moeda, a ideia era essa. Então é como se fosse o aparato do Estado está garantindo que isso está lastreado na ideia de que o Estado me paga. E nós sabemos que não é assim. Quando a confiança na moeda desaparece, voa tudo. Recomendo a todo mundo que leia o texto do Elias Canetti, na Inflação e a Massa, que é sobre a crise da moeda na Alemanha. Que é isso, quer dizer, a moeda é uma instituição. A Luciana estava pensando nisso aqui hoje, né? Ela funciona como uma instituição na qual eu confio, e eu tenho uma relação. A moeda de ouro no meu bolso, e aí os romances do século XVIII, final do século XVIII, vão falar isso. É a liberdade individual, eu posso tirar do bolso e pagar, não preciso toda a questão do romântico, né, que a iniciativa individual tem a ver com dinheiro no bolso. Porque eu não dependo de ninguém, eu não dependo do aristocrata. Tal. Então, onde que está o lastro? Na eficácia real de que eu posso comprar e vender. É só isso que é a ideia de lastro na moeda de papel. Então, todos os governos hoje, da crise de 29 para frente, adotaram o papel moeda. Ele é lastreado na seguinte ideia, quer dizer, subiu, cresceu a economia ficou mais rica, eu posso emitir mais papel, né? Se a economia fica mais pobre, eu tenho que enxugar o papel. Se eu enxugo o papel sem o produto, que é o que está garantindo, porque, na verdade, não é só a ideia assim, que lindo, é ficcional. Não, ele tem que existir como valor, né? Se eu emito dinheiro sem esse lastro da produção, eu gero inflação. Essa que é a questão que está lá. Então, é da ordem da homologia. Eu sei que é da ordem da homologia. A ideia da confiança. Eu tenho que suspender a descrença para lidar com papel moeda. Isso foi trágico no começo da República para a maioria das pessoas, né? De compreender como é que isso ia funcionar. Então, me parece que é uma hipótese a partir da qual eu posso imaginar alguém como Machado de Assis usando essas imagens para desenvolver mais e mais aquilo que ele já tinha, que é a sua consciência ficcional. Tá? Não sei se te respondi, mas é o debate, né? Não tem resposta pronta. Professora Aline?
Aberto? Não? Microfone aberto, gente. Oi, Marcos. Olha, achei muito legal o seu texto. Eu entendo a analogia entre mercado e ficção, baseada nesse par de volatilidade e confiabilidade. Mas onde é que ela se quebra? Quer dizer, o que é que eles têm de diferente? Como é que você vê a diferença? A gente falou aqui durante algumas falas, né? Falaram nesse processo quase que intencional do escritor contemporâneo, em de quebrar exatamente essa ideia da autonomia da ficção e tentar trazê-la para a realidade, como se estivesse buscando uma espécie de lastro, digamos assim, né? Ela se quebra também quando, e eu acho que essa é uma questão muito contemporânea, quando é possível usar dos mecanismos para fazer uma espécie de malversação da ficção, porque eu acho que essa é uma das coisas que tem no mundo contemporâneo, no nosso Brasil contemporâneo. Não é assim? A gente começa a desconfiar dos textos ficcionais quando tem gente, nós sabemos que são lá os bolsonaristas, que estão fazendo uma espécie de malversação da ideia de representação ou de ficção para poder manipular. Quer dizer, são manipuladores do mecanismo. Né? Eles não estão trabalhando com a ideia de autonomia, estão querendo usar isso para criar uma espécie de realidade fantasmagórica nesse sentido. Né? Isso talvez tenha que ser pensado junto com como é que as moedas perdem também a sua... Sempre tem que pensar o outro lado. Como é que elas perdem também a sua confiança. Quer dizer, quando as pessoas... Porque é uma espécie de processo de profecia autorrealizável. Né? As pessoas começam a desconfiar que a moeda está caindo, e aí, por isso, ela começa a cair. Quer dizer, começa um processo ruim que vai deteriorando exatamente a confiança na moeda. Esse é o grande tema do Canetti. Quer dizer, ele diz que quando as pessoas perderam a confiança porque você tinha uma inflação de 2 bilhões por cento ao ano, chegou a esse ponto em 2023, né, que a pessoa perdeu uma coisa que dava a ela uma garantia de continuidade, de permanência. Então, todos os outros valores entram em crise também. Então, seria muito interessante investigar exatamente a pergunta que você fez. Eu não fiz uma investigação exatamente dessa natureza, mas acho que isso é parte daquilo que eu estou propondo ali, investigar como que a quebra da confiança, por exemplo, na moeda, pode ser compreendida numa espécie de quebra da confiança na ficção. Eu acho que a quebra da confiança na ficção pode acontecer no nosso mundo contemporâneo brasileiro. Talvez seja isso que a gente tenha que pensar também. Mais perguntas? Ernesto. Eu acho que uma maneira de ver o paralelo é pensar em que situações pode haver uma quebra de confiança no papel moeda, que é uma coisa muito mais, eu acho, factível, digamos assim, do que exatamente a perda de confiança na linguagem geral, por exemplo, e no valor e no funcionamento das histórias. Eu acho que é uma coisa que, embora como tudo que foi dito aqui mostrou, que talvez haja, certamente há, uma complexificação disso, né? Eu acho muito difícil pensar em sociedades que vivem sem contar histórias. Agora, assim, por outro lado, embora existiram sociedades que funcionavam de outra maneira, talvez a quebra institucional que sustenta o funcionamento do papel moeda seja mais frágil do que a necessidade biológica de contar histórias, na qual você fez alusão ao falar de Platão. Eu concordo plenamente com você. Só para acrescentar um dado, um dos problemas terríveis que existia lá no começo da República era a ausência de numerário, de papel, moeda, e por isso era necessário fazer uma espécie de reforma financeira. O primeiro cara que sonha com isso é o Machado de Assis. Né? Vocês sabem que Machado de Assis é o cara que dá o nome da moeda, cruzeiro. Tem uma crônica do Machado em que ele diz:
Os americanos têm o dólar, os outros têm a libra, os outros têm um marco. A gente podia ter uma moeda em vez de ter um múltiplo. Primeiro, R$1.000 não é uma moeda, é um múltiplo. Segundo, ele opera como uma espécie de fração da libra. E o Machado fala assim, a gente podia ter a nossa, né? Podia chamar assim, cruzeiro. De um lado a efígie da República, do outro a constelação no céu. Ele fica sonhando com isso, com essa materialidade do símbolo, que a moeda se transformasse numa espécie de instituição também, porque senão ela fica frágil demais. Acho que é isso. A gente gostaria de chamar, então, nossos queridos Aline e Roberto para encerrar oficialmente o evento. As palavras finais.